Pronto, pessoal, vamos lá. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a ver o que é função, o estudo da função, introdução ao estudo da função. Essa minha aula é só para vocês entenderem o que é uma função, tá certo? De um modo geral, o que é uma função. O que é função? Vamos lá, aqui. Função, tem no livro de vocês acham aí na apostila de vocês, função é uma relação que há entre dois conjuntos. É uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, tá certo? E o que é relação? É quando os dois números de cada um dos conjuntos está relacionado com uma fórmula, tá? Então, a relação entre A e B, quando cada elemento de A está ligado a um elemento em B, a gente chama isso de função. Função é a relação entre dois conjuntos A e B quaisquer, onde cada elemento de A está ligado a um elemento em B. E essa relação é dada por uma fórmula matemática chamada lei de formação, tá? A lei de formação é o que diz que um conjunto está relacionado ao outro, é o que relaciona um conjunto ao outro, tá aqui. Essa lei de formação pode ser f de x é igual a 2x mais 1. É sempre essa fórmula aqui, não, que é só um exemplo que eu coloquei no quadro, pode ser qualquer fórmula matemática. Ou eu posso chamar de f de x ou y. A função, deixa eu anotar aqui, a função a gente chama de fx ou y, tá? A gente diz que é f de x ou y. Deixa eu consertar esse y aqui que ficou horrível. Pronto. Quando eu vou relacionar os dois conjuntos A e B, eu digo que os elementos do conjunto A é chamado de domínio da função. E os elementos do conjunto B é o contradomínio da função. No contradomínio é onde está a imagem, tá? A imagem vai ser o valor de y e o domínio é o valor de x. Então, nessa fórmula aqui, ó, y é o resultado quando eu substituo o x pelo valor dele, tá? X é o domínio, y é a imagem. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa fórmula aqui como exemplo. Fx é igual a 2x mais 1. Ou eu posso chamar de y é igual a 2x mais 1. É só um exemplo. Pode ser infinitos casos, infinitas fórmulas aí que a gente pode criar, tá? Vou botar isso aqui como exemplo. Então, eu estou dizendo o seguinte. Aqui está o conjunto A. É 0, 1, 2 e 3. É sempre esse conjunto A? Não, eu também escolhi. Inclusive, quando a gente fala em uma função de A em B, pode aparecer assim, ó. F de R em R. O que isso quer dizer? Quer dizer que o domínio é qualquer número real, e a imagem é qualquer número real. Mas para essa função aqui, eu determinei que o domínio vai ser 0, 1, 2 e 3, ou seja, esses quatro números naturais, e o contradomínio é de 0 a 7, são números naturais de 0 a 7. Então aqui está o contradomínio. Então eu determinei o domínio, tá? Então nesse caso, eu posso dizer que o domínio da função é x que pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual que 3. Esse é o meu domínio. E para essa função aqui, eu determinei que o contradomínio é y que pertence aos reais, tal que y é menor ou igual que 7, tá? Então, aqui está o domínio e o contradomínio. Isso aqui é um R de reais. Pronto. Então, vamos lá. Se o domínio é 0, 1, 2 e 3, eu vou substituir x por 0, 1, 2 e 3. Está aqui. Então, f de 0 é quando x é 0. Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1. Então, aqui fica 1. F de 1 é quando x é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. No lugar do x, eu coloco 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o y vai dar 3. F de 2 vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, f de 2, o y vai ser 5. E f de 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, aqui vai ficar 7. Beleza? Então, quando eu relacionar o conjunto A ao conjunto B, o que vai acontecer? O 0 ficou ligado a 1, o 1 ficou ligado a 3, o 2 ficou ligado a 5 e o 3 ficou ligado a 7. Então, aqui está o domínio, e eu digo que aqui, esses elementos que estão unidos ao domínio é a imagem. Ou seja, a imagem está dentro do contradomínio. Então, o que é a imagem de 0? 1.
Quem é a imagem de 1? 3. Quem é a imagem de 2? 5. A imagem de 3 é 7. Então, eu vou dizer que a imagem dessa função é 1, 3, 5 e 7. Esta é a imagem da função, tá? Pronto. Beleza? Isso aqui é função, ou seja, quando os elementos de um conjunto A estão ligados a um elemento do conjunto B. Cada elemento do conjunto A vai estar ligado a um elemento do conjunto B, tá? Esse conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B contradomínio. E dentro do contradomínio está a imagem da função. Eu posso colocar esses valores num gráfico, no plano cartesiano. Então, o gráfico da função, o gráfico de qualquer função, pode ser posta no plano cartesiano. E o que é o plano cartesiano? É a junção de dois eixos ortogonais. Tem aqui o eixo X, que é a abscissa, e aqui o eixo Y, que é a ordenada. Então, são dois eixos ortogonais, onde o eixo X é o eixo horizontal, onde a junção deles é a origem, é o zero. À esquerda aqui o x são os números negativos, à direita os números positivos. Então os números reais, né? Eu coloquei aqui alguns números inteiros, mas são todos os números reais. O eixo y é o eixo vertical, onde abaixo do zero aqui estão os valores negativos, que eu escalei aqui de 2 em 2, e acima os valores positivos. Esses valores que eu achei aqui para x e y formam pontos no plano cartesiano, chamados coordenadas. Então, os valores de x e y vai formar ponto, tá? A coordenada x e y, por exemplo, x, vírgula y, a gente chama de um ponto cartesiano, ou coordenada. E quais foram os pontos que eu juntei aqui? Quando x foi 0, y foi 1. Quando x foi 1, o y deu 3. Quando x foi 2, o y deu 5. E quando x foi 3, o y deu 7. Tem que ser sempre nesta ordem. Primeiro x, depois y. Assim eu vou juntar aqui no plano cartesiano. X é 0, o y deu 1. Então é aqui, ó. Então quando x foi 1, y deu 3. Quando x foi 1, o y deu 3. Então esses pontos são chamados coordenadas cartesianas. E a junção desses pontos vai formar o gráfico da função. Quando x é 2, o y é 5, certo? E quando x foi 3, o y deu 7. Se a função, o domínio é real e a imagem é real, isso aqui vai continuar até o infinito. Mas como eu determinei o domínio de 0 a 3, então o domínio é finito e a imagem será finita. Então quando eu junto os pontos, aqui eu formo uma reta. Faz de conta que isso aqui é uma reta, tá? Essa reta é o gráfico da função. E quem é o domínio da função? São os valores de x. O domínio está aqui, ó. Vai de 0 a 3. Para essa função que eu criei aqui, vai de 0 a 3. E quem é a imagem? São os valores de y. Vai de 1 a 7. Isso aqui, ó, é a imagem da função. Ou seja, a imagem, o y, vai de 0 a 7, se fosse números reais, 0 não, desculpa, de 1 a 7, se fosse real. E o domínio, que é x, seria de 0 a 3. Se fosse uma função do tipo f de x, desculpa, f de real em real, tá? Mas nesse caso, eu coloquei 4 valores do domínio finito e números naturais, né? Eu coloquei como natural. Aqui, o R, o Y, tem que ser natural. Agora sim. Beleza? Então, pronto. Isso aí é função.